Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos aqui ao YouTube do Outspoken Market. Meu nome é Leandro Guerra. Nossa aula de número 14 aqui do módulo de Python para finanças quantitativas, falaremos sobre seleção de ativos com o algoritmo K-Means. Existe um outro vídeo na playlist de trading com inteligência artificial que eu deixo aqui para vocês, onde eu passei mais detalhes sobre o que é o K-Means. Então, se você não é familiarizado com este algoritmo de agrupamento, de clustering, eu recomendo que vocês assistam aquele vídeo para ter justamente a noção dos conceitos fundamentais. Uma ideia muito intuitiva é que, baseado na similaridade entre os atributos presentes de um determinado grupo de registros, ou no nosso caso, de ativos, esse algoritmo é capaz de agrupar aqueles que possuem características mais semelhantes, ou semelhantes entre si. O que, do ponto de vista de trading, faz absolutamente sentido. Na aplicação que eu trouxe naquele vídeo, a gente fazia até um trade system. A ideia que eu quero mostrar aqui é como você roda esse algoritmo em Python, porque lá tinha sido feito após a teoria, a gente tinha rodado em R, mas assista por causa da teoria. E também como nós podemos expandir a nossa ideia para além da mera regra de trading e começar a estruturar outro tipo de ideia acerca daquilo que pode ser feito com a seleção. Beleza, meus queridos? Então a gente começa aqui trazendo as principais bibliotecas do Python utilizadas. O ponto central que nós temos é o utilizo do Plotly para visualizar os resultados e a Pandas Data Reader para que a gente pegue os dados dos tickers do Yahoo Finance. Agora, meus queridos, trago aqui, geralmente eu sempre trabalho com o Yahoo Finance, certo? Eu trago esse outro modo aqui do Data Reader, até porque ele permite que você eventualmente varie a fonte de coleta dos dados, mas a gente vai continuar trabalhando com o Yahoo do mesmo jeito. A lista de tickers que eu trago aqui é majoritariamente composta dos ativos brasileiros, porém eu adicionei aqui duas criptomoedas e dois pares do Forex, a Libra com o dólar e o euro com o dólar e o VIX. Isso é feito de propósito para que a gente possa realmente entender o potencial do algoritmo em si. Porque imagina o seguinte, o K-Means ele é um algoritmo de aprendizado não supervisionado. O que isso significa? Significa que eu não preciso mostrar para ele um alvo, eu não trabalho com um alvo. O agrupamento que o K-Means fará se dará baseado na semelhança ou na similaridade dentro dos atributos, conforme eu disse no início da aula, certo? Então, independentemente do conhecimento de base que eu tenha acerca desses ativos, eu vou deixar com que o algoritmo faça uma interpretação inicial para mim daquilo que pode ser parecido entre si. E aí, como consequência deste primeiro agrupamento, eu posso sim refinar a análise, não só posso como devo, e também pensar no meu conhecimento do negócio para poder endereçar isso para algo que seja útil para a resolução do meu problema em questão, tá? Todo esse preâmbulo é importante quando a gente entrar ali nos resultados. Então, o que nós temos aqui? O vetor, uma lista com os tickers. A gente cria aqui uma lista vazia chamada ativos e para cada ticker, dentro desses tickers, isso daqui é um código antigo, né? Vocês que já são meus alunos já conhecem, a gente faz um try, ou seja, a gente tenta capturar aquelas informações passando ali pelo for dentro do tickers e adiciono esses caras dentro de um data frame. Por que o try? Porque se eu não conseguir, por alguma razão, o ativo deixou de existir e tanto faz, eu não paro o meu código com erro. Então, se ele tiver algum erro, eu faço um except e ele passa o for e ele continua no loop. É só isso. Depois, a gente pega e concatena essa base de ativos pela sua coluna. Por quê? Ao invés de nós termos um data frame para cada ativo, como a gente já viu em aulas anteriores, aqui eu terei as linhas, ainda serão os meus dias distintos, só que as colunas serão os ativos. É isso que eu estou fazendo nessa concatenação, né, concatenação aqui.
Então, o nome PD não está definido porque eu não importei a biblioteca, óbvio, aqui roda um pouquinho, demora um pouquinho para rodar. E qual que é o ponto central então? Quando ele mostrar aqui o início do data frame, a gente vai ter todos esses ativos na forma de colunas. E a partir disso, a gente trabalha num segundo momento agrupando essas informações com uma base anual, certo? Então você pode justamente pegar, e é aquilo que nós faremos aqui. Então, ó, eu tenho 28 colunas, porque eu tenho 28 ativos, e eu tenho essas 5 linhas, porque é a parte aqui do head. Então eu tenho not a number, né, porque eu não tenho a cotação do 1º de janeiro, porque é feriado em alguns ativos, como o BTC, que não para, eu tenho, e assim sucessivamente. A gente agrupa essas informações com uma base anual, ou seja, eu simplesmente pego o percentual, faço uma média e multiplico por 252 para ter a ideia anual. A mesma coisa eu faço com a volatilidade, ou seja, eu preparo um data frame que eu chamo de retornos, e esse data frame de retornos eu adiciono tanto o próprio retorno como a volatilidade em si. Como eu estou anualizando essas informações, no caso da volatilidade, ela é relacionada com a raiz quadrada do tempo, por isso que é a raiz de 252, e o retorno anual em si multiplicado por 252 aqui, médio. Aí que tá, você pode agregar esse cara, certo? Mensal, semanal, você pode fazer do jeito que você quiser, é uma questão de programação. Depois o que eu faço? Eu vou ajustar os dados para o K-Means, ou seja, o K-Means ele precisa receber este dado em uma forma como se fosse um array. Então os retornos, as minhas duas colunas do meu data frame de retornos, eu passo aqui na minha variável x, estipulo um número mínimo de clusters de 2 horas. Como que eu posso ter um grupo de 1? Vou ter todo mundo junto eu já tenho. Então eu coloco um mínimo de 2, um máximo de 10. Poderia ter um máximo de 28, porque é a quantidade de ativos que eu tenho. E calculo aqui um vetor que eu chamo de inércias. Tá? O inércias é uma medida que existe dentro do K-Means para eu conseguir entender qual que é a separabilidade entre os clusters. Quanto menor for esse número, significa que eu realmente tenho clusters distintos entre si e melhor é aquela minha classificação. Por que eu estou fazendo isso? Porque inicialmente eu não sei qual que é o número de clusters que é bom. Pode ser 2, pode ser 20, pode ser 5, pode ser 6, não faço a menor ideia. Como que eu descubro qual que é o melhor número de clusters? Um modo muito eficaz e simples é a gente fazer aquilo que nós chamamos de método do cotovelo, onde justamente para cada número de clusters entre esse mínimo e esse máximo, eu vou rodar um K-Means e vou avaliar justamente essa medida aqui do inércia. Isso me gera este gráfico aqui. E no momento onde nós temos a inflexão do gráfico, ele é mais ou menos o número de clusters que é apropriado para trabalhar. Aqui no caso, eu vou dizer que é mais ou menos sim. Qual que é a ideia? Que você realmente tem um cotovelo para você pegar justamente aquela curva. A gente vê que ele vai trabalhar, vai ficar sendo uma assíntota do eixo X, certo? Lá para frente poderia ir até mais número de clusters aqui. Lembrando que o Python, né, começa indexado lá no 2, então ele vai ali, no caso, até o meu 9, que é o 10 menos 1, e justamente se eu tivesse mais, ele continuaria aqui. Então não forma um cotovelo perfeito. Eu tenho mais ou menos um cotovelo ali, na minha interpretação, aqui no 5. Debatível se fosse 4, mas eu acredito que a diferença que eu tenho aqui entre 4 e 5 é maior do que a diferença que eu tenho entre 5 e 6, portanto eu fico com o 5. É aquilo que eu falei, a inércia vai diminuindo, significa que a minha separabilidade vai ficando relativamente melhor. Então, como a diferença entre 4 e 5 é maior do que 5 e 6, eu fico com o meio do caminho, tá? Não quero instalar uma versão do Brave agora, obrigado, porque estou no meio da aula. Legal, 5 é o meu número de clusters. Então, é bacana isso daqui, né, pessoal? Bastante intuitivo, tá? Então, eu faço agora sim um novo treinamento do meu K-Means com o meu número de clusters, tentando manter uma reprodutibilidade, colocando um random state 42.
certo? Então aqui, como a inicialização do K-means, o que ele faz? Ele calcula, ele chuta inicialmente um valor de centroide, tá? Que é como se fosse o centro de gravidade do grupo, do cluster, e aí ele calcula as distâncias, no caso aqui a distância euclidiana, desses pontos, que no caso são o retorno e volatilidade, para aquele centroide, e ele faz isso iterativamente, até ele encontrar um ponto ótimo. Agora, essa inicialização do centroide, ela é randômica. Então, o random state ele te ajuda a que isso seja menos randômico nesse caso, né? Se a gente ainda fosse para discussões mais filosóficas, não existe realmente um número aleatório verdadeiro, mas isso é outra conversa, tá? Beleza. Um outro ponto, pessoal. Algoritmos que trabalham com distância, que é o caso do K-means, eles são sensíveis à escala das variáveis. Quando eu estou trabalhando com retorno e volatilidade, que tem basicamente a mesma escala, eu não estou fazendo nenhum tipo de normalização. Porém, você deve fazer alguma normalização entre -1 e 1, entre 0 e 1, com z-score. Se você trabalha com mais variáveis e como exercício, eu recomendo que vocês não peguem só essas duas que eu coloquei aqui, vocês adicionem outras variáveis. Tantas quantas vocês conseguirem pensar. Com métodos diferentes para que você possa chegar a conclusões diferentes e treinar justamente aquilo que você aprendeu. Então, repetindo, como eu não trabalho, não tenho variáveis com uma dimensionalidade diferente, de escalas diferentes, então eu não estou fazendo a normalização, mas preste atenção a esse fato, tá? Isso é bastante importante. Segundo, eu só estou fazendo uma análise descritiva da situação. Não estou tentando trabalhar com nenhuma inferência ou classificação de novos dados, por isso que eu não estou fazendo a separação entre treinamento e teste. Tá? Também é uma observação importante. Então eu quero mostrar para vocês como é que funciona. Rodo o meu K-means e armazeno a informação do model.fit aqui na minha variável clusters. E eu posso acessá-la utilizando o ponto labels. Se eu for na documentação do sklearn, na parte do K-means, você vai ver que eu consigo acessar os labels, que são os números dos clusters, fazendo este método aqui. E ele nos dá, então, 28 cidadãos, que são os clusters. Como eu tenho 5, eu tenho de 0 a 4, porque o Python é indexado no 0. E eu faço a atribuição desses caras numa nova variável dentro do meu DataFrame retornos que eu chamo de clusters. E aí, quando eu for olhar o DataFrame, olha que bacana. Eu tenho o nome do meu ativo, o meu ticker, como o índice do DataFrame, e as nossas 3 colunas, as duas de retorno e volatilidade e o cluster. Repara que ele faz essa atribuição ocasional, porque ele não vai obedecer naturalmente uma ordem, tá? Isso é default do algoritmo. Só que você olha isso daqui, bem, com 28 eu até poderia, né, olhar, falar, olha aqui, a Petrobras e a Vale estão no mesmo grupo, assim como a CSN. Poxa, o dólar está em um grupo que tem aqui o SP500 no mesmo grupo do dólar, o que significa? Você até pode fazer alguma inferência, tá? O que eu fiz aqui? Você pode até fazer alguma inferência, mas é muito chato. Você tem que colocar isso num gráfico para visualizar melhor, principalmente se você tem muitos outros valores. Então eu trago aqui 2 métodos para que você possa construir o gráfico para avaliação dos resultados, certo? Eu gosto, apesar de ser mais complicado, mas relativamente é possível de gerir, porque eu só tenho 5 clusters, eu gosto bastante desse método 1, porque ele me dá controle absoluto da cor e da organização que eu quero fazer. Então, toda vez que eu adicionar no Plotly um add.tracer e um goScatter, o gráfico é muito intuitivo, tá, pessoal? Se você seguir esse código aqui, eu não vou ficar gastando tempo explicando código de gráfico. Se você seguir isso daqui, você infere. A única coisa que eu quero explicar aqui é que eu filtro por camada, por traço que eu estou adicionando, o cluster. Então, primeiro os clusters 0, consigo colocar um grupo 1 e consigo colocar uma corzinha bacana. Depois eu repito aquele trecho, coloco uma outra cor, coloco depois o outro cluster e eu faço isso por 5 vezes. Agora, olha que delícia de gráfico que ele dá pra gente. Você está entendendo? Então ele me dá aqui os nossos 5 clusters, que eu chamei de grupo. Desta forma, eu posso... eu só quero ver aqui o grupo 1. Olha que legal. Fica interativo.
Que delícia. Eu posso ver aqui o grupo 1. Ah, Leandro, eu vi que ali tem um grupo 3. Pô, é mais isolado. Mas em comparação àquele grupo 1, é realmente bem mais isolado. Quem eu tenho aqui? Olha que delícia. O algoritmo, ele consegue capturar que as duas criptomoedas estão no mesmo lugar. No mesmo grupo. Que é o Bitcoin e o Ethereum. Maravilhoso, maravilhoso. Se eu for adicionar os outros grupos, olha que legal. Vamos olhar aquele grupo verde ali. Olha o grupo verde, que é o grupo 5. Quem que eu tenho aqui? Rapaz, as moedas. O euro, o dólar, o real. Então, sem que você, em teoria, tivesse um conhecimento a priori daquela base de dados, o K-Means trouxe para você. Do caralho, né? É legal demais. E interessante, ele coloca ali o SP500, porque ele classifica que seja ali no mesmo grupo. Então eu classifiquei aqui, tirando o SP, as moedas, e aqui esse outro grupo 2 longe, eu tenho o VIX. E o VIX não caiu no mesmo grupo das duas cripto. Apesar dele ter volatilidade alta como os das criptos, o retorno dele também é diferenciado, a média. Então ele coloca num outro grupo. E aí se você traz ali quem está no grupo 2, e aí você segue indistintamente nessas avaliações. Então você vê, eu tenho aqui, EQTL, MBR, BOVA, ABEV, Itaú SA e TUB. Num outro grupo eu tenho BBAS, Renner, CCR, tenho Ultragaz. Poxa! Aqui ainda, dependendo, você poderia ter dois grupos distintos aqui ainda, né? Será que se você colocasse um 6 lá, fica um exercício? Então, é muito bacana, né, meus queridos? É muito bacana mesmo a utilização do K-Means. E aí você pode pensar nisso daqui para trabalhar, por exemplo, ativos com momentum. Repara essa ideia aqui. Ativos com momentum. Ora, se você cria uma variável de momentum, você pode fazer um K-Means por ano de quem é o momento. E você tem já uma literatura vasta que diz que ativos com momentum tendem a continuar com momentum no ano seguinte. E aí você agrupa esses ativos baseado no momentum com o K-Means e você tem aí uma seleção de ativos possivelmente interessantes por um prazo maior, de 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano, fazendo o uso de finanças quantitativas. É sensacional. Por fim, o outro método, bem mais veloz, do ponto de vista que eu só tenho 1.3, onde eu passo as cores daí como os retornos clusters, ou seja, ele pega aquela minha coluna com os clusters como a minha cor e automaticamente ele faz tudo. Eu perco o controle, né? Obviamente o resultado é o mesmo, mas eu perco aquele controle de colocar uma legenda. Bacana, deu justamente conseguir escolher com mais precisão quais são essas cores, então depende do uso que você quer fazer, do quão veloz você precisa ser nessa visualização. Eu recomendo essa aqui porque fica filé para você fazer qualquer tipo de relatório e storytelling com dados. Beleza, meus queridos? Se inscreva no canal, compartilhe, o código está disponível no outspokenmarket.com, certo? Para mim é sempre um prazer. A gratificação que eu peço para vocês é que vocês compartilhem isso o máximo possível nas suas redes, deixe o seu like e a gente se vê numa próxima aula, pessoal. Um grande abraço, tchau, tchau.